tudo bem? Eu sou Eliane, a sua professora de Geografia. E essa aula agora ela é destinada aos alunos do 9º ano do ensino fundamental. O tema da nossa aula é o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Ok? O que aconteceu no mundo após a Segunda Guerra? Ei, calma aí. Você não falou que a guerra acabou? Pós-Segunda Guerra? Exatamente. Mas tivemos um outro tipo de guerra, tá? Por favor, não é guerra nos polos, nem na geladeira, ok? Guerra Fria é um nome de um conflito ideológico. É um conflito que ficou no campo das ideologias, no campo dos acordos firmados entre as lideranças deste conflito, ok? Houve outras guerras? Houve, mas não envolvendo todos os países, ou quase todos os países, ok? E nós vamos ver o seguinte. Espera aí, Eliane, você falou que não houve uma guerra. Acabou a Segunda Guerra, mas que essa guerra foi no campo das ideias. O que esses mísseis estão fazendo aí? Nós vamos ver isso, tá bom? É que, na verdade, não houve um conflito direto entre os capitalistas e os socialistas. Que o que foi a Guerra Fria? Foi o conflito entre capitalistas e socialistas, certo? Só que não houve um conflito direto entre as duas lideranças. Se você observar bem, aqui nós temos a águia, né, representando os Estados Unidos, e o urso, representando a Rússia, o mundo socialista. E aqui, os capitalistas. Não houve um confronto direto entre esses dois, mas nós tivemos vários outros conflitos. E essas armas nas costas deles aí representam a tensão que a população mundial vivia nessa época. Porque bastava destruir uma vez, mas a quantidade de armas nucleares que esses dois países tinham, se tivessem tido um conflito, o mundo podia ter sido destruído 6 vezes. Coisa horrorosa, uma vez já estava bom, já estava péssimo. Bom não, estava péssimo. Mas é isso mesmo. É a chamada corrida armamentistas. Eles tinham todo o aparato, cada vez buscando se aprimorar, nós vamos ver isso mais à frente, mas eles não usaram essas armas. O mundo vivia com medo de que, em algum momento, essa guerra pudesse acontecer. Certo? Então, nós temos o que aqui? Alguns dos conflitos que aconteceram durante a Guerra Fria. Como eu disse, não teve um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos, mas tiveram outros conflitos no qual tanto Rússia quanto Estados Unidos participaram indiretamente, ok? Nós podemos observar aqui, a primeira foi a crise da Grécia em 47. Segundo, foi a crise das Coreias. Olha bem, nós temos aqui, ó, a Grécia, eu tenho aqui a Grécia, deixa eu colocar numa outra cor aqui que vai ficar melhor, vermelho, né? A Grécia está aqui, depois nós temos a crise da Coreia, a guerra, né, o conflito, depois nós temos de Cuba. Olha, foi muito importante,
porque Cuba estava aqui, ó, tá na América. Nós temos aqui do Vietnã. E eu deixei por último, mas, na verdade, ela deveria entrar aqui, tá? A crise de Berlim. Eu coloquei por último, mas ele deveria entrar aqui em segundo. Por que que eu fiz isso? Nós vamos tentar explicar agora no próximo quadro. Imagina o seguinte, aqui eu tenho o mapa da Alemanha. Faça um exercício aí de imaginação. Berlim está aqui, ó, a capital. Certo? Fim da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial. E aí a Alemanha foi derrotada. É interessante que para que os aliados vencessem a Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, França, Estados Unidos, precisaram da ajuda da Rússia. Eliane, mas isso foi antes do fim da guerra. Mas a Rússia já era socialista. Nós sabemos disso. Na história, vocês estudaram e tem uma frase que eu acho interessante. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ela explica esse fato aqui. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo contra a Alemanha. Então, a Rússia se uniu à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos. E eles venceram a guerra. Aí, a Alemanha foi dominada pelos vencedores. E a capital foi dividida entre eles. Aí, o que acontece? Você já ouviu falar do Muro de Berlim. O país foi dividido entre os quatro e, de forma que isso aqui era capitalista, e aqui socialista. Acento não, é um pontinho, tá? E o que acontece? A capital ficou aonde? Mas os capitalistas não iam deixar isso barato. Espera aí, nós vamos perder a capital? A cereja do bolo? Não, nós queremos a nossa parte aí dentro. Aí, é por isso que se fala o Muro de Berlim. Ele representava toda essa divisão, mas ele era só na cidade. Só ali dentro da cidade, dividindo a parte que era socialista. E uma coisa interessante aí, isso é importante a gente olhar. Por quê? O que aconteceu? Como que eles iam entrar dentro da cidade? Porque eles não tinham o direito de passar aqui. Através de avião e um trem, que quando chegava aqui, na fronteira, ele tinha que vir direto e entrar dentro de Berlim. Então, é interessante a gente observar isso. Tá? Esse conflito foi que perdurou por muito tempo. Inclusive, foi a queda desse muro que marcou o fim da Guerra Fria. Ok? Então, nós podemos observar aqui que esse foi o conflito de Berlim. E, durante todo o processo da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, qual era o objetivo deles? Aumentar a sua área de influência e se proteger um do outro. Para isso, eles buscaram os mecanismos que nós já estudamos. A corrida armamentista, a corrida espacial. Tudo isso foi buscado e o mundo foi polarizado. Ordem bipolar. 2 polos, capitalistas e socialistas. E eles buscavam essa corrida armamentista. E aí está a Mafalda com o seu coleguinha, né? E ele está dizendo que
Se americanos e russos estão dizendo que querem o desarmamento, é porque eles querem. Mas, na geopolítica mundial, a gente percebe que não era bem assim. Que cada vez mais eles estavam produzindo mais armas. Né? Então, essa é uma crítica da Mafalda. É uma brincadeira. E a interferência estrangeira, como eu disse, aqueles conflitos, Rússia e Estados Unidos não participaram direto, mas indiretamente eles influenciavam os seus lados. E o fim da ordem bipolar? Por que a Guerra Fria acabou? Eu até achei interessante esse autor, que ele foi a primeira vez que eu vi esse termo. A Guerra Fria começou a congelar. Aí, Eliane, então isso é de geladeira. Não é de geladeira. Esse congelar aí é que começou a esfriar, os ânimos começaram a ficar menos tensos. Então, por que isso aconteceu? Porque a Rússia, para fomentar, para aumentar a sua corrida armamentista, ela desviava recursos que deveriam ser dados para o bem-estar da população, ela mantinha a corrida armamentista. E aí, a sua dívida com a população começou a ficar muito grande e a Rússia começou a entrar numa crise econômica. Certo? A queda do Muro de Berlim. Lembra que eu falei? Foi o início do fim. E nós temos agora o início de uma nova ordem mundial. O que será essa nova ordem mundial? Como eu já tenho algumas décadas na frente de vocês, eu vou contar uma historinha. E aí depois vocês vão procurar os personagens dela. O que é essa nova ordem mundial? A historinha diz assim: é uma princesa inglesa com um playboy egípcio e um carro alemão. O motor é holandês. O motorista é belga. Fazendo coisa errada ele estava, hein? Embriagado com uísque escocês. Correndo, fugindo de paparazzis italianos. O que eles fizeram? Capotaram em um túnel francês. Receberam cuidados de médicos norte-americanos, porém, todos morreram. É essa nova ordem mundial. A globalização. Aparentemente, o mundo está nas nossas mãos. Você pode estar da sua casa, acessar o mundo inteiro, mas nem todos têm acesso a isso. E também tem um outro problema. Uma doença surge do outro lado do mundo, mas o mundo inteiro pode e está sendo contaminado. Por quê? É um mundo globalizado, as pessoas vão para todo lugar. Então, é muito importante a gente estudar sobre esses fenômenos e não simplesmente ir na onda. Ah, a globalização é o mundo na palma da mão da gente, todo mundo globalizado, isso é muito bom. É, mas nós não podemos esquecer, nós somos a nação brasileira. Esse país é o que me representa. Às vezes as pessoas pensam, eu sou um cidadão global, mas esquece de que ele está aqui. Ok? E da bipolaridade à multipolaridade é outro problema. Aqui, nós tínhamos um conflito ideológico. Aqui, nós vamos ter conflitos de ordem cultural, religiosa, nacionalismo, tá? Fundamentalismo, de diversas ordens. Então, essa multipolaridade
ela também tem seus pontos negativos. Ok? E a globalização? Na verdade, se você olhar, o mundo está se globalizando desde os primórdios. Por quê? Porque desde o início da história nós vemos o quê? O homem construir estradas, para ligar pontos, para encurtar as distâncias. Então, por quê? Porque o homem é um ser social, o homem busca estar em sociedade. Isso é importante. E a cada vez que a tecnologia avança, os meios de transportes melhoram, desenvolvem, nós encurtamos cada vez mais as distâncias. Então, hoje, você fala assim, o mundo está na minha mão, eu acesso rapidamente, tenho o mundo todo. Meu smartphone aqui resolve o problema, certo? Mas pensa, as pessoas lá atrás, elas não se comunicavam? Se comunicavam, mas usavam outros recursos. E nós podemos dizer que a primeira fase da globalização foi do século XV ao século XIX. A segunda fase, do século XIX ao século XX. A terceira fase estava na Guerra Fria. Aí o mundo ficou bipolar, certo? E a quarta fase vem até os nossos dias. E lembrando, a globalização é um processo. Hoje, nós estamos mais globalizados do que ontem e menos do que estaremos amanhã. Ok? Um grande abraço a vocês e não esqueçam de acessar a nossa plataforma SMED GV. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece no canto aí da sua TV. Tchau, tchau, até a próxima.